Olá, é uma grande felicidade estar aqui mais uma vez compartilhando com vocês as minhas experiências, né? É muito bom a gente poder ajudar o outro através daquilo que acontece conosco, daquilo que a gente adquire, né, nessa vida. Então, hoje nós vamos falar sobre luto e como que nós, seres humanos, né, lidamos com a perda de alguém que nós amamos muito, né? E, bom, o que eu posso dizer de primeira mão, assim, já jogando assim claramente para vocês, é que a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que nada nos pertence, né? O ser humano tem essa, vamos dizer assim, esse hábito, né, de dizer meu, né, meu pai, minha mãe, meu filho, né, e realmente, né, nós estamos ali vivenciando com essas pessoas, né, mas o que temos que ter em mente é que essas pessoas, elas foram ali emprestadas por Deus para que essas pessoas, para que você e essas pessoas pudessem vivenciar e aprender, evoluir aqui, né? Então, os seus pais, seus filhos, seu marido, seus amigos, né? As pessoas no qual te rodeiam no trabalho, enfim, todas as pessoas no qual você convive, foi um empréstimo divino ali para que você pudesse ter experiências, né? Ter vivências ali e evoluir, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa mente é esse desprendimento, né? De que essas pessoas no qual amamos muito não nos pertencem. Então, a primeira coisa que às vezes a gente diz é: eu perdi o meu pai, eu perdi a minha mãe, quando alguém chega a falecer, né? E na verdade você não perdeu nada, né? Por quê? Porque na verdade aquela pessoa nunca foi seu de fato. E outra coisa que a gente tem que ter em mente é que o nosso espírito, né, a nossa alma, ela é eterna. Então não acabou, essa pessoa não partiu para sempre, né? Vocês estão apenas por algum determinado tempo longe. Por quê? Porque aquela pessoa já vivenciou aquilo que ela precisava vivenciar aqui na Terra, já teve ali seus aprendizados, as suas evoluções, né? E, enfim, já teve ali aquilo que foi programado e chega um momento em que a pessoa tem que partir. E outra coisa também que nós temos que ter na nossa mente para que a aceitação venha mais fácil é que justamente a lei da vida é essa. Nós nascemos, né, vivenciamos, crescemos, né, expandimos, produzimos e chega um momento, colhemos e chega um momento em que a gente vai partir. Chega um momento em que a gente precisa ir para o plano espiritual, né? Então, assim como isso é algo inevitável para você, é inevitável para qualquer outra pessoa. Então, não devemos, né, enxergar a morte como uma coisa, uma tragédia tremenda, né? Porque é algo inevitável, é algo que nós vamos passar, independente de como seja, né? Porque de alguma maneira ou outra nós vamos partir. Aí você pode me perguntar assim: mas fulano, né, que eu, por exemplo, minha mãe, ou meu pai, ou meu marido partiu tão cedo, meu filho, né? Que nem os filhos, né? Porque já ouvi muito falar, né? Uma coisa é você saber que o seu pai ou sua mãe vai partir primeiro que você, porque isso também é algo que é mais provável, né? Mas meu filho faleceu antes de mim, né? E perder um filho para mim foi algo terrível. E realmente, assim, você vivenciar a partida de alguém que a gente ama muito, né? Ainda mais um filho no qual a gente tem a responsabilidade ali, dependendo principalmente da idade, sobre aquela vida, né? Então, realmente é algo um pouco mais assim, no qual deixa a pessoa mais fechada para essa aceitação, né? Então, o que acontece? Nós não sabemos os planos que Deus tem sobre cada um, certo?
Então, ele tem um plano para a sua vida, ele tem um plano para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus amigos e todas as pessoas que estão aqui na Terra, né? Estão nesse planeta e outros também. Mas, principalmente, né, estamos falando aqui dessa nossa vivência agora. Então, ele já tem ali. E quem somos nós de questionar Deus sobre aquilo que ele tem preparado sobre nossa vida, né? Então, chega um momento em que já está programada a partida daquela pessoa. E ainda assim, nós questionamos Deus. Por que, Deus, você levou o meu pai ou levou a minha mãe? Por que, Deus, você tirou o meu filho de mim, né? Que a gente escuta muito isso. E não, Deus não tirou nada, não levou nada. Ele só fez aquilo que estava programado para ser. Ah, mas a pessoa no qual eu amava e partiu assim de um dia para o outro, né? Foi de repente, ou foi um acidente, ou enfim, é uma morte repentina, né? Mas quando é previsto, né? Então precisa acontecer de alguma maneira, é inevitável. Então vai acontecer, precisa acontecer, né? Agora falando um pouquinho da experiência no qual eu tive dessa aceitação, né? Na verdade, a morte para mim nunca foi algo muito ruim. Eu nunca vi isso, por mais ignorante que eu já estive, né, na minha vida espiritual, eu sempre vi a morte como uma coisa boa. Porque eu lembro que quando eu ainda frequentava, né, a igreja e eu participava de um grupo de jovens de São Francisco e Santa Clara e nós estudávamos muito sobre São Francisco. E São Francisco de Assis tratava a morte como irmã e com muito carinho, com muita alegria, né? Porque ele sabia que a morte era algo grandioso para o espírito, porque ia partir para um plano espiritual junto de Deus, né? Junto enfim, você ia conseguir compreender a sua evolução aqui e tudo mais, porque depois que a gente parte para o plano espiritual, nós temos a nossa consciência ainda mais expandida e nós conseguimos enxergar aquilo que a gente realmente precisava ter feito aqui, aí o que a gente não fez, e enfim. Então, assim, a morte, ela não é algo ruim, a morte é algo grandioso. Só que agora eu vou chegar num ponto um pouquinho mais, né? O que acontece? Por que nós enxergamos muitas vezes a morte como algo ruim? Porque nem sempre nós estamos bem com a nossa mente e com os nossos atos. Então, morrer é ruim. Por quê? Porque a gente tem aquela crença, né, de que se eu não sou boa, se eu não agir, né, corretamente, no caminho correto, eu vou pro inferno, né? Porque isso é uma crença que foi condicionada pelas igrejas, né, e pelas religiões, enfim, de que existe o céu e o inferno e que se você não é bom, você vai pro inferno. E se você é bom, você vai pro céu. E aí as pessoas ficam com medo da morte, né? E aí elas se questionam, né? Para onde eu vou, né? E para onde realmente nós vamos, né? Lógico que mais pra frente eu vou postar aqui um vídeo mais específico sobre isso, né? Porque é um assunto um pouquinho mais delicado, mexe muito com as crenças das pessoas, né? Eu já fui uma pessoa muito dogmática, uma pessoa que era bem fechada mesmo para esses assuntos espirituais. Eu tinha um certo medo de desagradar a Deus, né? Eu achava que se eu ficasse vendo coisas que não fosse o que a minha religião ou minha doutrina, enfim, tinha condicionado a mim a acreditar, eu estava desagradando a Deus, né? Mas o conhecimento, a verdade, a liberdade de opinião, de espírito, ela vem desde quando Jesus esteve aqui, né? Ele nunca trouxe religião nenhuma, né? E até mesmo aquilo que foi passado foi ali mudado conforme as doutrinas da época. Mas também outro assunto, né? Voltando ao luto, voltando a como lidar com esse sentimento de tristeza, né? De aceitação.
Então nós não temos como controlar isso, né? Quando a pessoa chega a falecer, ela chegou realmente o momento, né? E eu digo assim, Deus é tão misericordioso que mesmo quando a pessoa, às vezes, né? Que nem, por exemplo, já chegou a pessoa aqui para ser atendida e disse, poxa vida, mas Deus levou meu filho, ele era tão novo. Tudo bem, ele se envolveu com coisa errada, estava nas drogas, enfim, né? Atos, né? E a gente tem consequências sobre esses atos, né? Às vezes realmente não estava previsto para que aquela pessoa partisse naquele momento, mas Deus é tão misericordioso que Ele retirou esse espírito, esse ser, essa alma aqui, para que ele não tivesse mais débitos aqui, né? Porque aqui a gente cria débitos com Deus também, né? E não é a questão de quando eu criei a consciência que não existe isso de agradar a Deus e desagradar, e que Ele não me castiga e que eu só vou colher aquilo que eu plantar, eu criei a consciência de que fica muito mais fácil da gente compreender que para onde a gente vai depois que a gente parte é para onde nós estamos vibrando, né? É para onde nós estamos caminhando. Então, assim, eu sei que aqui eu não vou ser perfeita. E ninguém aqui tem como ser perfeito. Nem Jesus foi 100% perfeito, né? Que ele é aí um grande exemplo, né? A ser seguido, né? Que seguimos há 2000 anos já. E ele não foi perfeito. Ele teve ali as suas condições humanas, né? Então, você vai sentir tristeza, você vai ficar um tempo ali, talvez numa solidão ali, né, sentindo falta daquela pessoa, né? Pelos estudos que eu fiz, o luto ele dura em torno de 1 ano, até a pessoa se adaptar à nova rotina dela, né? Porque às vezes aquela pessoa que partiu era uma pessoa que participava assim muito da rotina dela. Então, por exemplo, eu ligava para a pessoa todos os dias, aquela pessoa me ajudava a fazer o almoço, ou eu levava aquela pessoa em tal lugar. Então, assim, até você se adaptar, ou morava, né, com aquela pessoa, então vai demorar um pouco para você se adaptar a essa rotina, é normal, né? Porém, o que a gente deve se atentar é aos sentimentos, né? Qual é o sentimento no qual eu estou prolongando aí? Então, assim, no início, né, nos primeiros meses, a tristeza ela vai ser maior, né? Você vai sentir uma angústia um pouco maior, essa tristeza um pouco maior. Mas depois, com o tempo, isso tem que ir se amenizando, você tem que ir eliminando isso, porque senão você prejudica a sua alma, né? E acaba prejudicando o seu corpo também, e acaba doente, e não vive feliz, né? Assim, não está bem, né? Não fica bem. Então, assim, primeiro que você deve olhar com aceitação para esse episódio que aconteceu na sua vida e ver que você também ainda tem coisas a vivenciar e que você também ainda tem coisas para evoluir e aprender aqui com outras pessoas que estão ao seu redor, né? Se chegou o momento daquela pessoa se retirar daqui do planeta Terra e ir para um plano espiritual, então você precisa se adaptar a essa nova realidade, né? E sair desse sofrimento, né? E compreender que tudo tem um tempo, né? E que você pode sim se encontrar novamente com essa pessoa. Eu acredito nisso, né? Com esse espírito, né? Com essa alma, você pode encontrar no plano espiritual, né? Então, assim, é um tempo, é só um tempo, né? Eu costumo dizer para minha filha, né? Às vezes ela questiona sobre a avó, né? E eu falo, calma, filha, né? É só um tempo. Se for permitido, vocês vão se reencontrar, né? E é como se estivesse tirando ali umas férias lá no plano espiritual. Então, assim, é mais para amenizar, né? Mais para que a gente possa amenizar esse sentimento. Claro que a saudade
saudável, porque tem a saudade do saudosismo ali que leva você só pro passado, mas tem a saudade saudável, que é aquela saudade que você sente daquela pessoa, do cheiro dela, de estar com ela, da conversa dela, do bolo que ela fazia ou do carinho que ela fazia, enfim, né? Você sente falta daquilo, né? Aí você sente aquela saudade, mas ela também tem que vir e depois ir embora, para que a sua vida possa continuar, para que a sua vida possa dar andamento, né? Então, o que mais eu posso dizer em relação ao luto, né? O que mais que eu posso dizer em relação a esse sentimento, né? Os questionamentos, às vezes, que nós fazemos para Deus, né? Às vezes eu falo assim, é até meio que... Como que eu posso dizer? Ingrato, né? Porque como que nós vamos questionar a Deus, né? sobre o que acontece, né? Sobre o que Ele tem preparado para nós, né? Então esteja com o seu coração em paz, né? Uma coisinha que eu queria colocar aqui para vocês também. Quando a pessoa parte para o plano espiritual, ela precisa muito de vibrações boas, né? Essa pessoa precisa que você esteja bem, né? Que as pessoas que ficaram aqui tenham sentimentos bons em relação a ela, né? Claro que tudo tem um processo, né? O começo vai ser a tristeza mesmo, não tem problema. Mas com o passar do tempo, que ela também está lá sendo cuidada, amparada, né? Porque dependendo do jeito que ela partiu, né? Ela também vai precisar de um amparo lá no plano espiritual. E também tem um processo, tem um tempo para que ela possa se curar ela também sente a saudade, ela também se desligou de algo no qual ela também estava ali vivenciando. Então tudo tem um processo, mas quando isso fica ali por muitos e muito tempo, você também prejudica essa evolução do espírito dessa pessoa que partiu para o plano espiritual, porque lá ela precisa também encontrar o seu caminho, ela precisa também evoluir, ela precisa continuar, não acaba aqui, né? Não acaba lá. Enfim, né? Então, por exemplo, se ela vai trabalhar num plano espiritual, ela precisa estar bem, ela precisa... E se a gente fica emanando sempre aquela tristeza, sempre aquele questionamento, ou aquele sentimento de culpa, que é a pior coisa, né? Quando você se sente culpado por a pessoa ter partido. E não existe isso, você não tem culpa sobre nada, né? Então, assim, tudo acontece da maneira que deve ser acontecido. Então, se você fica emanando aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de tristeza, aquele saudosismo mais assim, né, pesado, que não é saudável, que não deixa a sua vida caminhar para frente, você também não deixa essa pessoa caminhar no plano espiritual. Então, ela precisa estar bem. Então, toda vez que você sente uma raiva daquela pessoa, uma culpa daquela pessoa, uma tristeza daquela pessoa, ela está sentindo, porque você está emanando essa vibração para ela. Então, assim, esteja bem. Há poucos dias aí, né, nós tivemos o dia de finados, né, e eu fiz uma oração para minha mãe, né, eu tô longe lá, da onde ela foi enterrada e tudo mais, eu também não gosto muito dessa coisa de cemitério, de ficar indo em cemitério e tudo mais, e acho que se eu tivesse lá eu também não iria, mas eu fiz uma oração para ela. E eu senti que no momento eu até tive aqui um pouquinho de tristeza, assim. Mas depois, logo, eu comecei a imaginar e pensar em coisas boas, aonde ela poderia estar. Mesmo que se ela estivesse ali, tendo que aprender algo ali no plano espiritual, emanando amor, compreensão, aceitação, mandando para ela assim, olha, seja forte aí, porque eu estou forte aqui, né? Olha só que coisa boa. Olha só que coisa bacana você conseguir controlar as suas emoções aqui e ainda conseguir controlar as emoções que você está mandando ali para alguém. Então eu fui emanando ali para ela muita gratidão pela vida que ela me deu, sabe? Pelo tempo que ela se dedicou a cuidar de mim. E fui ali agradecendo, né? Falando para ela não se sentir culpada de nada, porque as coisas já foram e que eu sou muito grata até das coisas ruins que aconteceram, porque isso me fez crescer, me fez evoluir. Então, assim, foi uma oração assim, mostrando e emanando para ela aquela coisa boa, sabe? Aquela coisa boa. E é que eu falo, a saudade, aquela vontade às vezes de ter a pessoa, abraçar e falar...
Mas só de eu fazer essa oração e de sentir tudo isso, foi como se eu sentisse ela me abraçar, sabe? Então, assim, o que você precisa colocar na sua mente é que você precisa mandar vibrações boas para essa pessoa que partiu, né? Você precisa emanar coisas boas para ela, para que ela esteja em paz. E aí, automaticamente, você também vai ficar em paz, né? Então, se você está passando por esse momento, né? Ou conhece alguém que está passando por esse momento de luto, por esse momento de sofrimento, né? De tristeza, então encaminhe esse vídeo para a pessoa, para que ela possa ter mais esse discernimento, esse conhecimento sobre a morte, né? Então, veja a morte como uma coisa boa, é a sua partida para o plano espiritual, né? Então, olha só que bacana, né? Não é uma coisa ruim. E a morte, ela só é, vamos dizer assim, ruim quando você não está bem com você mesmo, né? E aí muitas pessoas também falam assim, poxa, mas fulano, ciclano era tão bom, por que que fulano morreu assim? Gente, só Deus sabe o nosso espírito, só Ele conhece a nossa essência, só Ele sabe o que a gente já vivenciou, quais são os nossos débitos com Ele, para a nossa evolução. Quando eu falo débitos, eu quero dizer assim, quais são as coisas no qual eu ainda preciso evoluir, né? Porque Ele não vai ali, Ele não está... Deus jamais está ali me cutucando, você tem um débito comigo. Não existe isso. O débito, quando eu digo, é o que eu preciso ainda melhorar, o que eu ainda não consegui curar dentro de mim, e que eu ainda peno e ainda faço, entende? Então, assim, só Ele sabe o que tem dentro de cada ser, porque Ele criou, é dele, desde o momento em que Ele pensou e você foi criado. Então Ele sabe o que você precisa ajustar para que você encontre a felicidade plena, para que você encontre essa evolução espiritual. Então você vai vindo aqui, vai fazendo coisas ali, coisas aqui. Então, às vezes nessa vida você foi muito boa, fez muita coisa boa, mas só Deus conhece a sua essência e só Ele sabe o que você realmente precisava ter feito e às vezes não fez. Então você acabou partindo de uma maneira um pouco mais trágica, enfim. Então só Deus tem conhecimento sobre a nossa alma e sobre a alma das pessoas. Não conseguimos controlar isso. Então, por mais que a pessoa foi boa, se ela foi mal, se ela foi... Não importa. Deus é quem tem que ter todo o discernimento sobre isso. O que a gente precisa entender e compreender é que é algo que vai acontecer com todos, até mesmo com você. Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado você de alguma maneira através desse vídeo, através desse bate-papo, através dessa conversa, né? Espero de coração, vou emanando aí pra você, vai sentindo toda essa energia, essa vibração boa para que você possa superar, aceitar e compreender essa passagem dessa pessoa, né? E que você possa compreender que um dia você também vai deixar saudade. Então também já mostre para as outras pessoas que você não tem medo disso. Porque partir para um plano espiritual é algo inevitável e é algo magnífico, né? Então vamos fazer como Francisco de Assis, tratar ali a morte como irmã, né? Porque ela vai fazer evoluir o meu espírito. Muito obrigada, gratidão.